Olá, bem-vindos ao Ficheiro MBL. Mais um Natal está chegando e já vemos o clickbait mais famoso do humor nacional: os especiais de Natal do Porta dos Fundos. O especial deste ano não é o primeiro e nem será o último. Porta dos Fundos é uma empresa, conhecendo de marketing, eles sabem quais os botões apertar para criar as polêmicas do dia e com isso surfar na onda da raiva coletiva que isso provoca. Em 2013, ele lançou o primeiro desses especiais. No quadro, Jesus, interpretado por Duvivier, apresenta sua namorada, Maria Madalena, aos seus pais, Júlia Rabelo e Antônio Tabet, escondendo o fato de que ela era uma prostituta. De 2014 a 2017, o Porta dos Fundos parodiou Jesus, Noé, Deus e tocou em temas como racismo, sexismo e outros assuntos ao gosto do público progressista. Já em 2018, Se Beber Não Sei provocou uma reação mais forte, pois trazia uma paródia da Santa Ceia. Ao final da ceia, Jesus tomava um porre e aparecia bêbado. A Santa Ceia, que para os cristãos é um momento sublime em que o Filho de Deus reparte o corpo e o sangue através do pão e do vinho, havia se tornado uma festa de bebedeira. Neste ano eles foram um pouco além. O enredo do quadro de humor é extremamente ofensivo. Jesus e Satanás são um casal gay. Deus, Maria e José um triângulo amoroso. É um quadro milimetricamente feito para ofender o sentimento cristão e para suscitar uma previsível polêmica que elevou a quantidade de views do especial. Um caso clássico de clickbait, eficaz independente da qualidade das piadas. A polêmica veio, é claro, os processos também chegaram, e um abaixo-assinado foi organizado, já consta com mais de 700 mil assinaturas. Mas o aspecto profundo do caso diz respeito aos limites da liberdade de expressão e, por que não, ao significado do Estado laico. Duas perspectivas diferentes colidem aqui. Nós chamamos respectivamente de perspectiva liberal e conservadora. Terminaremos por um breve comentário sobre a visão islâmica do caso. Acesso liberado. Bem-vindo ao Ficheiro MBL. 1. O argumento liberal. O argumento liberal possui sólidos fundamentos. Ele se apresenta como uma construção simples. A liberdade de expressão deve ser absoluta ou muito próxima disso. Isso significa que o Estado não pode intervir para censurar ou impedir a veiculação de um quadro humorístico, ainda que algumas pessoas sintam que ele seja ofensivo. Afinal, ele não é ofensivo para todos. Primeiro, ateus, agnósticos e mesmo alguns cristãos podem até achá-lo aceitável. Segundo, a previsão legal de ultraje a culto indica que alguém não deve ser ultrajado por razões religiosas. Isso não significa que ícones religiosos não possam ser objeto de sátira ou piada. Terceiro, o sentimento coletivo é multifacetado. Se imaginarmos um Estado que discipline cada sentimento particular de cada grupo, teremos uma imagem de Estado policialesco, o que contraria a mais elementar noção de liberdade. No argumento liberal, contudo, não há impedimentos para abaixo-assinados, boicotes a empresas ou manifestações democráticas contra a própria. Também faz parte da liberdade se opor àquilo que se considera ofensivo. Por fim, muitos cristãos têm a seguinte ideia: se o quadro do Porta dos Fundos fosse desprezado, ele teria muito menos visibilidade e, portanto, o clickbait não faria sentido. 2. O argumento conservador. A perspectiva conservadora é diferente, mas também tem pontos interessantes. O primeiro argumento que os conservadores levantam é que a liberdade de expressão já é consideravelmente limitada. Exemplo disso é a previsão legal de crimes como injúria racial e a atual equiparação da homofobia ao racismo, em decisão controversa do STF. É fácil imaginar a reação apaixonada dos progressistas caso um canal de humor resolvesse fazer sátiras com negros ou gays. Imagine um quadro onde o negro é ridicularizado por conta dos seus traços faciais e posto em uma situação vexatória diante de vários homens brancos. Obviamente, o caso levantaria o ódio da turma progressista e provavelmente até dos atores do Porta dos Fundos. O segundo argumento é relativo ao significado do respeito. Homens santos e ícones religiosos são tidos como objeto de máximo respeito, mais até do que um parente próximo ou do que a própria pessoa. E isso para uma população majoritariamente religiosa. O que significa dizer? Por que certas minorias são defendidas pelo mesmo Estado que se exime em defender o sentimento religioso da maioria? Negros e gays são mais dignos de respeito do que Jesus Cristo pela sua condição sexual ou racial? O que parece estar em jogo, portanto, não é a liberdade de expressão plena, que não existe, e sim a substituição dos objetos protegidos pelas restrições a essa liberdade, indicando a construção de uma nova moralidade social em que o sentimento religioso é menos protegido pelo Estado do que a orientação sexual ou a cor da pele. 3. E se fosse com Maomé?
Uma das reações habituais diante desse tipo de escárnio é a pergunta retórica: mas e se fosse com Maomé, eles teriam coragem? Esse argumento faz sentido porque nos países islâmicos, muitos casos de sátira ofensiva ao profeta Muhammad foram severamente punidos. Em 1989, o romancista Salman Rushdie escreveu os famosos versos satânicos. Nessa obra, ele retratava o profeta em cores sombrias como um homem maligno, luxurioso e sedento de poder. Uma fátwa, parecer jurídico islâmico, foi emitida pelo Ayatollah Khomeini, condenando Salman Rushdie à morte, baseando-se no conceito islâmico clássico de blasfêmia. Desde então, Rushdie foi perseguido e terminou sendo obrigado a viver no anonimato por muitos anos. Mais recentemente, a revista Charlie Hebdo, que já havia publicado cartoons escarnecendo o cristianismo, foi atacada por muçulmanos. No Brasil, entretanto, essa analogia não é tão boa. A comunidade muçulmana brasileira é pequena. Satirizá-la seria ineficaz se uma empresa quer gerar uma polêmica realmente grande, capaz de alavancar um produto. Mas mesmo assim, os muçulmanos se manifestaram a propósito do vídeo do Porta dos Fundos. A Associação Nacional dos Juristas Islâmicos expediu nota repudiando o vídeo. Também entrou na justiça junto com representantes cristãos processando o Porta dos Fundos. O site de Islã tradicional Ikara Islam postou uma clara explicação da posição muçulmana tradicional a respeito de sátiras com profetas e por que elas são sumariamente proibidas. Para quem não sabe, os muçulmanos consideram Jesus um dos maiores profetas da humanidade e têm para com ele um imenso respeito e veneração. Jesus ocupa um lugar destacado no Corão e o seu nascimento virginal é doutrina ortodoxa. A grande diferença é que os muçulmanos não consideram o Estado laico um princípio absoluto. Deste modo, a proteção legal mais estrita à imagem de profetas e ícones sagrados faz parte corrente do ordenamento jurídico de muitos países islâmicos. Essa diferença se traduz no comportamento que os ocidentais veem muito espantados, e que faz com que sempre venha à tona essa questão: e se fosse com Maomé? A reflexão final é: até onde vai a liberdade de expressão se você é um dos que ficou ofendidinho? E você, o que acha do argumento liberal, conservador e da perspectiva islâmica? Dê a sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e até a próxima. Um abraço.